Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Quase 500 denúncias de irregularidades trabalhistas relacionadas à Covid-19 foram recebidas pelo Ministério Público do Trabalho no Maranhão. Polícia Federal cumpre mandados em operação que investiga desvio de recursos públicos da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís. Profissionais da saúde a partir de 18 anos recebem dose de reforço contra a Covid-19 amanhã na capital. Imperatriz registra crescimento nos casos de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes. E ainda a programação da Semana do Idoso. Essas e outras notícias a partir de agora no JD. O Ministério Público do Trabalho divulgou um relatório sobre irregularidades identificadas no ambiente do trabalho durante a pandemia. De março do ano passado até abril deste ano, o órgão recebeu quase 500 denúncias de irregularidades trabalhistas. O advogado Jailson Martins, que atua no setor trabalhista neste escritório, recentemente deu entrada na justiça após a cliente relatar e comprovar que foi demitida em razão de fazer parte do grupo de risco por conta da Covid-19. Dentro da empresa, quando surgiu em meados de 2020, o boom da pandemia, houve uma seletividade dentro da empresa, de todos aqueles funcionários que fariam parte do grupo de risco, certo? E até então mandou essas pessoas ficarem em casa trabalhando de home office. Logo após ter iniciado a questão do home office, os clientes trabalhando, esse grupo de risco, essa seletividade de pessoa que aconteceu dentro da empresa, recebeu uma carta de demissão. O Ministério Público do Trabalho no Maranhão divulgou neste mês um levantamento que revela que o órgão recebeu 489 denúncias até agora de irregularidades trabalhistas que envolvem a Covid-19. As denúncias resultaram na instauração de 200 inquéritos civis, 64 procedimentos preparatórios, 23 mediações e 25 procedimentos promocionais. O órgão ajuizou 6 ações civis públicas para cobrar o cumprimento da legislação trabalhista e sanitária e firmou 15 termos de ajuste de conduta com empregadores que foram denunciados e concordaram em regularizar a situação de maneira administrativa, sem necessidade de processo judicial. No período analisado, o MPT também realizou 418 audiências administrativas, fez 443 recomendações relacionadas à Covid-19, emitiu mais de 2.000 despachos e quase 4.000 notificações, ofícios e requisições que envolvem a temática da pandemia no meio ambiente laboral. As principais queixas relatadas nas denúncias incluem o não fornecimento de equipamentos de proteção individual e coletiva, o desrespeito às normas sanitárias de distanciamento social, a exposição de integrantes de grupos de risco a atividades de risco de contaminação pelo coronavírus, entre outras. O que nós sempre aconselhamos é que as pessoas, a partir do momento em que se vê injustiçado por esse tipo de demissão, eu trabalhei 10 anos dentro da empresa e agora, no seio da pandemia, no retorno das atividades, me colocam para fora de uma forma injusta, deve procurar e acautelar o seu direito. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão e de constrição patrimonial, que é quando um bem é confiscado pela Justiça. As ações são referentes à Operação Desmedida, que investiga o desvio de recursos públicos da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís durante a pandemia do coronavírus. Segundo a Polícia Federal, as irregularidades ocorreram em 2020, em pleno auge da pandemia de Covid-19. Os contratos serviriam para fornecimento de insumos relacionados à doença para a Secretaria de Saúde de São Luís. Essa investigação, a exemplo das demais que a gente tem feito no combate ao desvio de recursos da saúde, da pandemia do Covid-19, eles têm sido instaurados há cerca de um ano. Então precisa de uma análise mais criteriosa, com apoio de outros órgãos, a CGU e diligências mais específicas, então demora um pouco mais, até chegar, então foi cerca de um ano que está sendo investigado.
Segundo a investigação, 2 empresas foram escolhidas com dispensa de licitação, uma gerida por um laranja e outra sem sede física. Ambas deveriam fornecer produtos que sequer foram entregues. Foram adquiridos mais de 50 mil pacotes de copos descartáveis. Esses 50 mil pacotes, cada um com 100 unidades, dá mais de 5 milhões de copos descartáveis. Se divididos por dias no ano, dá quase 14 mil copos descartáveis por dia. Isso adquiridos de forma emergencial por dispensa de licitação. Por isso que chamou a atenção o quantitativo, que derivou o nome da Operação Desmedida. Os mandados de constrição patrimonial, busca e apreensão foram cumpridos por 20 policiais federais em endereços de São Luís e Passo do Lumiar. Os investigados podem responder pelos crimes de superfaturamento, simulação de compra e venda, peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem chegar a 31 anos. Profissionais da saúde acima de 50 anos receberam hoje na capital o reforço da 3ª dose da vacina contra a Covid-19. Para a dona Terezinha, amanhã foi de cuidado com a saúde. Levada pelo neto, a aposentada compareceu cedinho ao centro de vacinação no Multicenter Sebrae para receber a dose de reforço. Saindo já era o tempo de eu tomar a 3ª e eu vim. É muito importante, certo? Para todo mundo se conscientizar e ela tomar a 3ª dose e, tipo assim, continuar todo mundo se cuidando, passando álcool em gel, não ficar em aglomeração. E agora mais pessoas têm direito à dose de reforço. Profissionais da saúde com 50 anos ou mais e que tenham recebido a 2ª dose até 30 de março têm direito a uma 3ª aplicação. A medida foi anunciada na semana passada pelo Ministério da Saúde e as imunizações já começaram em São Luís. A aplicação ocorre nos pontos de vacinação da capital, no Multicenter Sebrae, UFMA, UEMA, o NDB, IFMA Maracanã e o drive-thru do Selma Renascença. O governo do estado também está imunizando profissionais da saúde no IEMA Rio Anil, antigo Sintra. Com toda a estrutura pronta e doses disponíveis, só resta à população fazer a sua parte. E eu quero que todos os brasileiros façam a mesma coisa que eu fiz. E sigam em frente, que nós temos que vencer. E amanhã a vacinação de reforço é para profissionais da saúde a partir de 18 anos que tomaram a 2ª dose da vacina até o dia 30 de março. Para se vacinar, os profissionais devem apresentar o cartão de vacinação, a carteira do respectivo conselho ou a declaração que comprove, então, a atuação profissional. A imunização acontece das 8 horas da manhã até às 6 horas da tarde nos 9 pontos de vacinação aqui da capital. E o Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais notícia. Entre os destaques, Ministério Público emite parecer contrário à suspensão da renovação da frota de ônibus. O Ministério Público do Maranhão deu parecer contrário a uma ação proposta pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo aqui de São Luís. Os empresários solicitam a suspensão da obrigatoriedade da renovação dos veículos com mais de 10 anos de circulação. Quem traz as informações sobre esse assunto para a gente é a repórter Andressa Miranda, ao vivo. Andressa, seja bem-vinda ao Jornal da Difusora. Quer dizer que os empresários não querem renovar a frota? A população vai ter que andar de ônibus velho? Que história é essa? É exatamente essa história aí mesmo que você falou, viu, Geis? É inacreditável, inclusive, porque são ônibus aí antigos, são ônibus com mais de 10 anos de uso e já é uma história bem antiga que a gente tem acompanhado aí como jornalistas, cobrindo todo o desenrolar dessa história. Esse parecer agora foi desfavorável ao sindicato e favorável aos usuários, porque o sindicato queria que essa renovação de frota não acontecesse da forma que é pleiteada, que seria o seguinte: até dezembro de 2022, os ônibus que têm até 10 anos e até dezembro de 2023,
todos os veículos que são equipados com ar-condicionado. Então, esse parecer do Ministério Público foi favorável aos usuários, à sociedade, e aí esse pedido do sindicato previa a suspensão da obrigatoriedade, não era nenhum prazo maior que eles estavam pedindo, eles pediam realmente que essa obrigatoriedade fosse retirada, e aí eles alegaram, inclusive, os gastos na pandemia, disseram que isso haveria reduzido o número de usuários do transporte coletivo, mas não foi isso que foi visto pelo Ministério Público, que deu esse parecer favorável aí aos usuários. Geice. Obrigada pelas informações, Andressa. Lembrando que na região metropolitana de São Luís, mais de 120 mil pessoas usam o transporte coletivo. Essas pessoas merecem respeito, né? Em Imperatriz, no primeiro semestre deste ano, houve crescimento nos casos de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes. Em Imperatriz, a atuação do Conselho Tutelar é dividida em duas áreas. Em cada uma delas, existem 5 conselheiros responsáveis pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes. Em 2021, o relatório semestral apontou o crescimento de casos de violação a esses direitos na cidade. O principal deles é a negligência. E a negligência ela é configurada nesse dia a dia em que os pais esquecem dos cuidados com a alimentação, com a saúde, com a escola, com a segurança, com a proteção. Os pais que muitas vezes nas noites gostam de ter uma vida social, claro, mas que deixam os filhos em situação de vulnerabilidade, risco. Então tudo isso configura-se uma negligência. De acordo com o relatório, na área 1 as principais situações identificadas esse ano são: violência e maus tratos com 41 casos, conflito familiar com 38 casos, a violência sexual com 25 casos e vulnerabilidade social com 17 casos. Então, quando há uma suspeita, uma violação de direitos, a sociedade precisa comunicar essa violação de direito ao Conselho Tutelar, que seguirá um fluxograma de atendimento, notificar os responsáveis, aplicar encaminhamentos aos órgãos competentes diante da situação e, quem sabe, representar junto ao Juizado da Criança e do Adolescente, ao Ministério Público. Na área 2, o trabalho também tem sido intenso para as equipes do Conselho Tutelar. Nessa região, um dos principais problemas tem sido o abandono de incapaz. Um número preocupante e nós temos dia e noite lutado para que a gente possa diminuir esses números. Pelos levantamentos feitos, na área 2 a maioria das ocorrências são negligência com 150 casos, conflito familiar com 49 casos, violência física com 44 casos e violência sexual com 17 casos. Familiares têm o conflito e às vezes acaba que a criança ela fica vulnerável, né? Fica à mercê desses problemas e a gente está para tentar garantir que esses problemas sejam solucionados. Com a pandemia da Covid-19, o trabalho do Conselho Tutelar precisou ter ações mais efetivas para garantir a proteção das crianças e adolescentes. A gente não desistiu nem um minuto, a gente não fechou as portas, a gente trabalhou e a gente conseguiu avançar bastante nesse período. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a programação da Semana do Idoso é iniciada em Imperatriz. Foi iniciada hoje em Imperatriz a Semana do Idoso com uma vasta programação voltada especialmente para o público da terceira idade. A programação especial para os idosos começou hoje, dia 28 de setembro, e vai até o dia 8 de outubro. Esta idosa caprichou no visual para participar do evento. Eu me sinto feliz e é o meu lugar, é aqui. Para eles, é um momento de alegria e descontração. Atualmente, a Casa do Idoso Imperatriz atende 1.500 idosos cadastrados. Por isso, nós realizamos uma semana com atividades voltadas tanto a esclarecer os direitos dos nossos idosos, tanto a trabalhar essa questão de direito, mas também voltado ao idoso a olhar para si, né? Olhar para si no cuidado da sua saúde, no cuidado da sua saúde mental. Esta é a 19ª Semana Municipal do Idoso com o tema Envelhecer no século XXI, Conquistas e Desafios. Vai ser uma semana de muita reflexão, para a gente refletir na importância que houve com a edição do Estatuto do Idoso e que, apesar de ter sido um avanço, ainda há muito o que se fazer e de se concretizar.
Então, que cada um de nós aqui que venha participar, a gente reflita do que ainda precisa ser feito por cada um de nós. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo da Avenida Beira Mar aqui em São Luís. Muito obrigada pela sua audiência ao longo de toda a nossa programação. Boa noite, até amanhã.